Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre políticas de planejamento urbano e desenvolvimento de Santos. Nosso convidado, Glaucus Farinello, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Santos. Glaucus, obrigado pela presença. Fazia tempo que você não vinha aqui dar as notícias, as novidades da nossa cidade. É um prazer tê-lo aqui comigo, viu? Obrigado, Barroso. É sempre um prazer poder vir aqui, conversar um pouquinho da cidade, dos desafios que a cidade tem, mudança climática, o nosso centro. Então, sempre muito feliz de poder participar e contribuir com o programa. Então, vamos lá. Glaucus, como a união das áreas meio ambiente e desenvolvimento urbano fortalece o planejamento da cidade? Quer dizer, foi concentrado na sua pasta, né? Assunto até um pouco polêmico, né? Quando o prefeito Rogério trouxe essa notícia, tiveram algumas críticas, mas a mensagem do prefeito é muito clara. Que cidade queremos para o futuro? Pensar meio ambiente e pensar cidade precisam caminhar juntos. Eu acho que tem tudo a ver, né? Essa reflexão, o que nós realmente queremos fazer para a cidade e para o futuro. Então, a cidade faz parte do ecossistema do meio ambiente. E pensar a cidade sem respeito ao meio ambiente, que cidade que a gente vai ter? Então, acho que é um momento oportuno, um momento que o mundo discute mudança climática, que o Brasil recebeu a COP no ano passado, um momento de muita reflexão. E é importante estreitar esse diálogo, os técnicos do meio ambiente, com os urbanistas, para que, de fato, tenhamos uma cidade sustentável. A gente sempre fala, a gente quer o desenvolvimento, né? A gente tem um construtor, a gente quer o desenvolvimento, mas não quer estragar a qualidade de vida, não quer destruir o nosso maior bem, não quer destruir os recursos da nossa cidade. Apesar de vez em quando, uma árvore ir embora, né? A crítica de uma árvore ir embora, porque a árvore está em frente à entrada de uma garagem, uma coisa outra. Mas o desenvolvimento sustentável é o que mais importa para a cidade. Não tem como uma cidade parar de crescer. E esse crescimento tem que ser uma forma mais ordenada possível, que destrua menos o nosso ambiente, que cause menos impacto para a vida do santista, inclusive a vida dos meus filhos, dos futuros netos, dos meus pais, que todos vivem aqui, né? Mas esse é o grande desafio, né? Uma cidade que precisa crescer com esse respeito ao meio ambiente. A gente lançou o programa Santos Sustentável, que visa conciliar a política urbana e ambiental. Você colocou, às vezes é necessário, a legislação ampara algumas supressões, claro, mas que é necessário fazer as compensações. Claro, então, cada uma árvore tem que plantar 10. Plantar 10, então, e essa aproximação, prefeitura, empresário, eu acho que enriquece essa discussão para que a gente consiga, como é que a gente concilia a construção civil, que é necessário que ela continue se desenvolvendo, mas também que a gente introduza novos conceitos para a cidade. Santos, que é uma cidade compacta, adensada, verticalizada, é a cidade eleita aí pelos indicadores do IBGE, 65% aproximadamente das pessoas em Santos moram em prédios. E muitas vezes a verticalização ela é vista como uma vilã de um processo. Só que, na verdade, isso é vários fatores que levam a isso, né? A limitação territorial, a parte insular de Santos já totalmente ocupada. Temos uma área continental totalmente preservada, isso é importante frisar. Santos mantém, Barroso, 75% do seu território preservado por lei. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Exatamente. Então, esse modelo de ocupação, de adensar aquela porção, aquela parcela que já está urbanizada e preservar o restante, isso é sustentabilidade. Né? Se a gente comparar o modelo de Santos com modelos do interior de espraiamento, você tem municípios que não têm 1 metro quadrado de área preservada. E Santos tem 75% do território preservado com mangue, mata atlântica, floresta, restinga. Né? Isso é um modelo que o mundo está discutindo. O adensamento ele é importante.
Naturalmente que a verticalização ela traz alguns efeitos colaterais que a gente tem que tratar, né? Para isso que a gente quer arborizar mais, criar áreas mais permeáveis, criar dispositivos, trazer tecnologia para a construção civil, incorporar nos prédios cada vez mais verdes, sustentáveis, com tecnologia, né? Então é isso, é tentar conciliar esses dois campos de visão. É isso mesmo. Vamos lá. Com a chegada de empreendimentos residenciais no centro, que já é uma realidade, né, indica o movimento de repovoamento. Esse é um ponto crucial para a revitalização. Quer dizer, você acredita que povoando o centro, automaticamente vão, por exemplo, se desenvolver os comércios locais, até mesmo a segurança, a prefeitura vai ter uns olhos um pouco mais voltados para essa área central? Por exemplo, construção na São Francisco. Parece que vai sair um prédio que eu acho que o Léo Zonazzi vai fazer, um que a Angelai vai fazer, talvez do lado saia outro. Então, criando 2, 3, 4 empreendimentos lá, 500 apartamentos ali, você acredita no desenvolvimento daquela área e começando assim, ampliando para as áreas anexas? O que você acha? Acho que o ser humano, o cidadão, a pessoa, ele é o principal agente de transformação de uma cidade. Uma cidade construída, mas que não é ocupada, não tem vida. Então, vitalidade são pessoas. Então, quando a gente fala de um centro que num passado abrigava toda a parte comercial e de serviço da cidade, mas as cidades mudaram, a dinâmica urbana mudou com o tempo, as pessoas querem pouco deslocamento de carro, de transporte público. Então, o próprio comércio e prestação de serviços, que antes era todo no centro, está nos bairros. Né? Você mora na Aparecida, no Campo Grande, na Ponta da Praia, você tem a farmácia, você tem a escola de inglês. E a escola do filho do lado. É tudo no bairro. O prédio comercial, trabalho... Eu falo aqui que na Ponta da Praia, logo vai ter um grande empreendimento, mais ainda para a Ponta, lá na Ponta da Praia mesmo, um grande prédio corporativo. Por quê? Viu quantas torres estão saindo na Ponta da Praia? É natural que aconteça. Os bairros estão a tendência de se tornarem bairros completos. Uma cidade cada vez mais caminhável, que as pessoas consigam fazer tudo a pé, naturalmente com infraestrutura que você possa se deslocar de um ponto a outro. Mas cada vez mais as pessoas buscam essa qualidade de vida. O que o centro não tem? Pessoas morando. E pessoas morando não é só o comércio que vem com ela, é a segurança pública, porque é a vigia da pessoa, é a cobrança do poder público. A pessoa que mora, ela cobra. Ela cobra o político, ela cobra o vereador, ela cobra as pessoas que estão ali para resolver. Traz segurança pública. Então, a pessoa que está chegando do trabalho, que vai passear com o seu cachorro na rua, né? É isso que traz realmente essa vitalidade que queremos para o centro. A gente sabe que isso é um ciclo que não é rápido, né, Barroso? Você que é da construção civil sabe que para empreender, primeiro tem que acreditar, tem que ter segurança jurídica, tem que ter segurança daquilo que vai acontecer. E é um ciclo longo, né? Prospectar terreno, fazer projeto, captar recursos, construir, habitar e aí sim vem a transformação. Então esse é um processo que ele é longo, ele não começa agora. Se a gente pegar em 2018, quando foi feita a LUS, a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a gente criou lá alguns dispositivos importantes, zonas especiais de renovação urbana para, de fato, estimular. Tivemos uma pandemia no meio do caminho. Criamos o Alegra Centro também nesse meio do caminho, que hoje dá incentivos de TBI, de IPTU, e agora começa a aparecer os empreendimentos. Você citou alguns ali naquela região mais próxima ao Paquetá, mas temos lá mais de 1.000 apartamentos no bairro do Valongo, que vão estar agora em construção. Alguns retrofits já acontecendo no centro, isso é muito importante, é diversificar. Então, quando a gente fala em repovoamento do centro, a gente tem que pensar no retrofit, temos que pensar em novos empreendimentos, grandes, médios, pequenos. De fato, é ocupar aquela região, porque o centro nunca mais vai ser um centro como era antes, um centro só comercial ou de prestação de serviço. A cidade mudou e a gente tem que reconhecer isso. Então, a gente fica muito feliz quando percebe essa movimentação da construção civil, tanto para reformar, para construir, e daqui a 5, 10 anos, a gente vai estar aqui discutindo os próximos passos, né? Porque a gente realmente vai ter já um centro ocupado. Mas isso vai muito, né? Eu gosto muito de falar o que eu penso, e o Rogério foi um grande incentivador. O Rogério e a equipe toda. Quando eu falo Rogério, eu falo equipe, você, os secretários todos. O Rogério sentou na mesa com os empresários, ele foi um pouco mais assim aberto, perguntando o que vocês querem para construir aqui no centro. Um pouco diferente, não criticando alguns prefeitos, porque alguns prefeitos davam os incentivos, mas esqueceu de conversar com quem vai investir, se esse incentivo serviu ou não. Né? Então, hoje, realmente, de um tempo para cá, o Rogério sentou, ele facilitou isso.
O que trava um pouquinho lá, a gente vai voltar depois a falar um pouquinho, o Comaé, os tombamentos, mas isso a gente vai ser, mais para frente a gente fala, mas o Rogério e sua equipe, né? Toda a equipe, os secretários, ele foi fundamental para sentar e realmente uma meta de governo dele, ele tinha 2 metas no começo, eu me lembro que ele veio aqui e falou, primeiro, o centro, atenção ao centro da cidade, todos os sentidos, e a parte de zeladoria da cidade. O que ele falava desde o começo da gestão, hoje não sei se mudou, que faz 6 anos isso, mais ou menos, era o centro e a zeladoria da cidade. Hoje tem vários outros projetos e tal, não sei se já mudou, faz 5 anos e meio quase, né? Continua sendo o centro, com certeza. Né? Temos o Dique da Vila Gilda, que eu acho que é o Parque Palafitas, que ele fala acho que ele nem esperava isso. Que é o projeto do coração, ele fala dele, porque realmente toca, né, aquela região carece realmente de um olhar, de um investimento, de saneamento, de dignidade, né? E eu acho que agora a gente começa a caminhar e a sociedade começa a perceber que é possível realmente levar também desenvolvimento urbano com qualidade, saneamento para aquela região. Santos, que muitas vezes aí fica figurada como uma cidade melhor qualidade de vida, melhor disso, mas é importante olhar para quem mais precisa e o Parque Palafitas é essa resposta, né? E Barroso, respondendo também um pouquinho da sua fala, o diálogo permanece aberto. Eu acho que a cidade é dinâmica, a gente vive momentos, tem guerra acontecendo, então assim, sempre que o que for possível dialogar, a gente aprimorar a legislação, a gente está aberto. A gente quer realmente que a gente consiga fechar a conta, como diz para a construção civil, para que a gente consiga ocupar o centro, ter novos empreendimentos, diversificar os tipos de empreendimento. Eu acho que é muito importante que a gente consiga estar sempre conversando, dialogando de como que a gente pode melhorar para que de fato viabilize uma ocupação mais assertiva, ordenada. Não é uma assim. A prefeitura tem uns, né? Nem vou falar o nome aqui esses caras de Instagram, Facebook, falam, a prefeitura está vendida para os construtores de Santos. Quer dizer, tem idiota para tudo quanto é, desculpe a palavra aqui, para falar o que quer, né? Mas é porque o Instagram é terra de ninguém. Mas não é nada disso. Eu não tenho um benefício na prefeitura que não seja dentro da lei. Nenhum. E a prefeitura tem critério para fazer qualquer tipo de mudança na lei. Eu sei porque nós participamos da mudança da lei. E não é assim. Há um diálogo, uma conversa, um estudo e algumas coisas são aprovadas e outras não. Tem que deixar bem claro para o telespectador que não é assim, né? Que a prefeitura faz o que o construtor quer de jeito nenhum. Até porque nós sentamos na mesa para discutir e a gente sabe que não é assim, né? Barroso, eu sempre falo, né? A cidade de cada um, né? A cidade que queremos nem sempre é a cidade que podemos. Se todo mundo pudesse escolher a forma de viver, talvez todo mundo fosse escolher no imaginário de todos uma casa com quintal, com piscina. Se todo mundo fosse ter em Santos uma moradia desse tipo, a gente não teria 1 metro quadrado de mangue, 1 metro quadrado de floresta, a gente não teria espaço para acomodar. Então, nem sempre aquele imaginário do ideal é o que é possível, né? Então, se eu fosse moldar a legislação de uso do solo só pelo Glaucus, seria uma luz. Se o Barroso fosse desenhar a lei de uso do solo, seria uma outra luz. E cada um de vocês, todo mundo tem um imaginário. Então, a discussão de uma política urbana, ela é muito ampla, ela vai envolver pessoas que pensam diferente um do outro, isso é saudável e é normal. E o que você falou, nem tudo que a construção civil pede é atendido, a gente tem os contrapontos, a gente tem realmente uma construção coletiva do que é a cidade, é quase que um ser vivo, né? E a gente repete, para ir para o intervalo, os construtores aqui querem o desenvolvimento com a qualidade de vida. Meus filhos moram aqui, meus pais, eu moro aqui há 64, vou fazer 64 anos semana que vem, há 60, quase, eu não nasci em Santos, mas sou cidadão santista, mas vim para cá com meses de vida. Meus futuros netos vão viver aqui, com certeza, que meus filhos moram aqui. Então a gente não quer destruir a qualidade de vida, a gente quer o desenvolvimento. Agora, não tem como fazer um omelete, isso é jargão que fala. Sem quebrar os ovos. Sem quebrar os ovos, ponto. Então, mas tem que procurar quebrar os ovos e jogar na panela, não destruir, jogar os ovos para tudo quanto é lado. É isso que a gente quer. O desenvolvimento com a qualidade de vida, mesmo causando incômodos para a região, para a redondeza. Isso, na verdade, é o que a gente quer. Vamos para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando de políticas de planejamento urbano e desenvolvimento de Santos. Nosso convidado, Glaucus Farinello, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Santos. Glaucus, fala um pouquinho nessa questão de reocupação do centro. Como está esse fato disso ser uma habitação de interesse social? Isso facilita, não facilita?
E já vamos complementar, falar um pouquinho do Condepasa, da ação dos tombamentos, o Condepasa ele vai falar depois dos tombamentos e também do Comaer, que prejudica bastante o desenvolvimento do centro de Santos. Vamos lá, quando a gente fala em habitação, a gente tem que entender o contexto do país, né? O país ainda é um país com muita desigualdade social e isso reflete nas cidades, principalmente nas médias e grandes cidades, como é o caso de Santos. Então, quando a gente fala em habitação, a gente sempre tem que ter uma política especial para atender essa fatia da habitação de interesse social, mas também tem habitação de mercado popular, tem a classe média. Eu sempre falo que é importante diversificar. Então, o centro ele tem um potencial muito grande para HIS, para HMP, mas também é possível que a gente consiga ter diferentes olhares ali para aquela região. Eu sempre falo que bairro sólido e rico também é gueto. Então, é importante que a gente tenha em todos os bairros vários tipos de renda, vários tipos de empreendimento, porque a sociedade é plural, a sociedade é tão diversa e os bairros têm que refletir um pouco isso também. E para isso a gente tem uma série de benefícios e incentivos na legislação para o HIS, para a habitação de interesse social, para que a gente de fato consiga também preencher essa lacuna. A gente sabe que Santos é uma cidade, como eu falei, território escasso, então o preço acaba ficando mais alto, é um desafio também gerar habitação para quem mais precisa. Você citou dois pontos importantes, que é alguns estigmas de dificuldade do Condepasa e do Comaer, né? O Comaer, de fato, ele tem uma trava na limitação da altura, ou seja, o aeroporto do Guarujá, né, que fica no município vizinho, acaba impondo algumas restrições de altura nos prédios e afeta principalmente o centro. Então, nessa disputa eterna, né, de convencer o construtor a ir para o centro em vez da orla, a gente esbarra também nesse potencial de verticalização que a gente tem ali, mas que a gente tem conseguido no diálogo, conversando com a aeronáutica. A gente aprovou agora alguns empreendimentos que conseguiram passar o limite de 45, próximo ali de 70, 75 metros de altura, que era a altura alguns anos atrás, né? Isso favorece que novos empreendimentos possam vir para o centro. Mas eu acho que é importante aprofundar esse diálogo. Eu acho que a Secob pode ser um canal para que a gente consiga, a Prefeitura, a Secob, junto com o pessoal da aeronáutica, talvez rever esse plano para o centro. Porque se você pegar, a gente fez um planejamento lá, um mapa, em todo o centro tem prédios que já ultrapassam os 70 metros. Então não faz sentido, do lado de um prédio de 75, você impor uma restrição de 45. Naturalmente que isso também se soma às questões do patrimônio, que são importantes. Eu sempre falo, né, as pessoas falam que o Condepasa também é um vilão do processo. E eu falo que não é, né, porque o patrimônio ele tem que ser valorizado. Se a gente imaginar a Rua 15, a Rua do Comércio, é o que tem de diferente. Claro. É o que torna o nosso centro especial, é a cultura, é a história dos imóveis, é a arquitetura. Então, a gente tem hoje um olhar muito forte para aquela região mais histórica, na preservação. Estamos criando calçadão, criando ruas para pedestre. A Rua Tuiuti já induziu novos negócios. A Rua 15, de passageiros, você está falando, o terminal de passageiros vai vir para cá. O mercado é um pouquinho mais para cá, o mercado ficou lindo, ele vai ser um âncora, o próprio VLT. Então, é um conjunto de ações, Barroso, que a gente tem feito para demonstrar para a sociedade, para quem quer empreender, olha, vem que é sério, né? A gente está investindo e apontando para onde que o centro vai, qual que é o caminho, qual que é o futuro. Porque tem que ter essa segurança para quem vai empreender. E a gente já percebe isso no dia a dia. Eu comento sempre que é uma transformação invisível, porque é um ciclo que demora. Está cheio de imóvel em obra, em projeto, em conversa com a gente. Em alguns anos vai estourar uma série de novos negócios ali, como já está acontecendo. Restaurantes novos surgindo, imóveis que até um tempo atrás tinham uma dificuldade, que o Condepasa não permitia. Aprovamos sim o rooftop em prédios no centro. A ideia é realmente olhar diferente e a gente está aberto, tanto o Condepasa, o Conselho como um todo, mas as equipes da Prefeitura, para auxiliar quem quer empreender da melhor forma, apontar os caminhos, né? A gente sabe que muitas vezes tem as dificuldades, a burocracia, mas a gente está lá, temos o escritório do Investe Centro, que é para auxiliar para quem quer empreender no centro. Então, acho que é muito importante conciliar essas dificuldades. Temos a questão do patrimônio, temos a questão do que é tombado, arqueologia, Comaer, mas que a gente está criando um canal para que quem quer empreender possa ir lá e a gente conseguir, de fato, de mãos dadas, caminhar junto. Aí, quem quiser, procura lá o Investe Centro, que fica ali na Rua 15 de Novembro, ao lado da Associação Comercial de Santos, que tem um time ali para auxiliar quem quer empreender. Vou fazer uma pergunta, faltam 2 minutos. Questão de meio ambiente, eventos climáticos.
É lógico que a cidade, antigamente, quando era criancinha, 60 anos atrás, as ruas de paralelepípedo, eu jogava futebol ali onde é o INSS, campos de futebol, casas. E hoje a cidade virou, né, uma cidade mais verticalizada do Brasil. Quase 70% aí, de 65% ou mais, de prédios. Isso faz, e as ruas pavimentadas, isso faz com que a água não drene. E a cidade acaba ficando debaixo, literalmente debaixo da água das chuvas. Talvez, eu vou até responder para você só depois, para resolver esse problema, tivesse que ser feito um projeto de macrodrenagem na cidade inteira. Só que tem problemas piores na zona noroeste. Como tentar resolver isso? Consegue responder isso em 2 minutos? Você vai voltar de novo aí. Como é que faz para resolver isso? Por quê? A zona noroeste está sendo feita. E Santos, ali, na parte da vila mais nobre, né, da antiga linha da máquina ali para a cidade, para a praia, está enchendo de água. E aí, como resolver isso? Vamos lá, o prefeito Rogério sempre fala que ele precisa revisitar os projetos dos canais de Saturnino. Isso é uma realidade. Quando foi feito o projeto de Saturnino, e Santos é moldado por esse plano urbanístico, né, e acho que Santos tem essa qualidade de vida em função desse plano urbanístico, premiado e tudo mais, mas que de fato foi feito para um outro momento. Então é necessário revisitar os projetos, redimensionar. Muito se falou agora do tombamento dos canais, de tombar canal. O tombamento não é congelamento, né? O fato de estar tombado não impede que a gente possa fazer estudos, projetos, se necessário modernizar, né? Então o prefeito tem essa intenção, esse desejo, está buscando recurso junto a bancos de fomento para que a gente consiga, de fato, reestudar os canais de drenagem de Santos para que a gente consiga ter uma macro-drenagem mais eficiente. Mas aí você tocou num ponto importante. Precisamos cada vez mais olhar para o solo, né, que cada vez mais está mais impermeabilizado nos lotes. Pouco se tem casas com quintal ainda hoje em dia, né? Então, trazer tecnologias para os prédios, para retenção de água, retardo de água de chuva. Isso. A gente lançou agora, 1 ano atrás, o programa Santos Sustentável. Um dos eixos do programa é um eixo que eu adoro, que é o menos asfalto, mais verde. Que é olhar para a via pública e ver, aqui eu consigo tirar esse asfalto, fazer um canteiro verde, ali eu consigo fazer um jardim de chuva, né? E trazer a construção, a rotatória verde. Então, trazer esses elementos e olhar para a via pública. Santos tem mais de 1 milhão de metros quadrados de asfalto. Se a gente tirasse 1%, né, seriam 10 campos de futebol. Então, que a gente consiga fazer esse 1%, depois o 2%, depois o 3%, para que a gente consiga cada vez mais, né, fazer com que a cidade seja permeável, uma cidade esponja. Isso aí, olha, infelizmente aqui acabou o programa, tem um monte de pergunta mais. Volta de novo, você vai voltar. Sempre à disposição, Barroso. A gente veio só uma pequena parte aqui das perguntas, mas eu quero agradecer demais aí, parabenizar pelo seu trabalho, sabe que eu sou um fã seu trabalho realmente acumulando aí 3 funções, fora as outras, né? 2 secretarias, mais o Condepasa. Você realmente é um cara que eu admiro bastante e sou fã do seu trabalho. Então, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Não, obrigado, fico muito feliz sempre de conversar sobre a cidade de Santos, sou apaixonado, então estou sempre à disposição para a gente poder tratar de tantos temas relevantes. Obrigado. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.